paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 9, versículos 1 até o versículo 6, versículo 3, aliás, que nos diz assim: E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Meus queridos, chegamos no capítulo 9, o penúltimo deste livro, e o que nós vemos aqui é que aquilo que estava planejado, que estava arquitetado contra o povo judeu, o ódio de um homem que havia se espalhado por uma nação, agora nós vamos perceber que isto se volta contra aqueles que preparavam fazer o mal ao povo de Deus. A Bíblia diz que aquilo que estava determinado contra o povo de Israel aconteceu o contrário, porque eles foram os que se assenhoraram daqueles que os aborreciam. Ou seja, ao invés do povo matar os judeus, foram os judeus que exterminaram aqueles que lhe perseguiram. Agora, eu quero chamar a sua atenção para um fato que nós percebemos aqui nesse texto. Nós vamos ver que, travada aquela batalha, tanto na sede do governo de Assuero, em Suzã, como em todas as províncias onde estavam os judeus, as pessoas deram ouvido àquele decreto de Amã e elas se levantaram contra o povo judeu. Ora, o ódio estava no coração de Amã, mas nós percebemos que existiam ali no reino de Assuero outras pessoas que também não simpatizavam-se com os judeus. E então, quando veio esta ordem, por meio de Amã, para se atacar e destruir por meio das armas de guerra o povo de Israel, aqueles que também não se simpatizavam com eles, entrou ali na onda, foi com Amã nesse mesmo intento, e então nós percebemos que o resultado seria danoso para o povo de Israel. O que é que eu quero lhe mostrar dentro deste princípio que nós aprendemos que aconteceu com os judeus? Nós vamos perceber muitas vezes que nós também somos iludidos por alguém, que às vezes é liderança, por alguém que é um mau líder, que busca apenas o seu próprio interesse e às vezes nos usa no propósito de alcançar aquilo que lhe deseja. Ou seja, o intento de Amã era totalmente egoísta. Ele se voltou contra Mardoqueu e os judeus porque quando ele ouviu que Mardoqueu
ele não se inclinava, não se prostrava perante ele, porque ele era judeu. Ele entendeu que não era só Amã que não iria se prostrar diante dele, mas por onde ele passasse e houvesse um judeu, esse judeu não se prostraria perante ele. Então todo aquele projeto contra os judeus era algo fruto do egoísmo de Amã, mas todas aquelas pessoas foram com eles. Quando alguém lhe chamar para fazer alguma coisa que vá prejudicar outra pessoa, tome cuidado. Você não precisa, entrar nesse projeto para prejudicar alguém, porque você pode estar sendo, um objeto para atender o desejo egoísta dessa pessoa. Isso era o que estava acontecendo com Amã e com o povo judeu. Nós vamos perceber que lá na fortaleza de Suzã, vai sair aqui o saldo daquele combate, vai dizer que 500 pessoas foram ali mortas naquela batalha, do povo que não era judeu, porque nenhum deles chegou a morrer. Então nós percebemos que esse número não representava a população daquela cidade, ou seja, só aqueles que foram iludidos pela proposta de Amã para destruir o povo judeu. Então nós percebemos que todos estes que foram aí motivados por esta proposta indecente de Amã, acabaram mortos, tanto na fortaleza em Suzã, quanto nas províncias onde se levantaram contra os judeus. Então, meus queridos, que nós possamos ficar atentos a esse respeito. E para o povo judeu, foi motivo de grande alegria aquele livramento que eles tiveram, porque o texto diz que esse livramento foi provocado por causa do terror e do temor que caiu sobre o povo contra o povo judeu. Porque em todas as batalhas em que Deus está com o povo, isso acontece. As pessoas vão para a batalha com medo, porque elas percebem que já há indícios de que o povo de Deus vai ganhar a batalha. Então, meus queridos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, estar sempre com o nosso coração voltado para o Senhor, e não deixarmos ser atingidos por aqueles que são malvados e procuram seus próprios interesses, e assim nos colocar em uma situação de constrangimento que às vezes vai trazer males para a nossa vida. Para o povo de Israel, nós percebemos que esse dia passou a ser um memorial, porque eles disseram que, na verdade, Mardoqueu, ele lançou contra o povo de Israel, ou seja, lançou sorte para exterminar o povo de Israel. E então o que eles fazem? Eles colocam esse memorial, que agora, todos os anos, eles iam celebrar a festa do Purim, que é uma alusão ao Pur, que é a sorte, para poder eles se lembrarem de que nesse dia eles tiveram livramento e não foram destruídos pelos seus inimigos. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, estar sempre fazendo memorial e lembrando que as nossas vitórias não provém da nossa própria força, mas sempre de uma provisão divina para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia e continue nos acompanhando. Estaremos entrando em breve no nosso último capítulo deste livro e assim concluindo mais uma belíssima história em nome de Jesus.